Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. E, primeiramente, elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida, nosso Pai de amor e bondade, que possa estar conosco em todos os nossos momentos, que permita que os Espíritos Consoladores possam nos envolver em energias salutares e que todas as nossas vibrações dessa noite, reunidas com vários companheiros, possam ser emanadas nesse ambiente até os corações queridos que se encontram nos hospitais, os nossos irmãos adoecidos, as nossas crianças abandonadas, todas as situações difíceis que nós estamos vivendo nesse momento. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos fortaleça de ânimo, de coragem e de esperança, e que cada dia seja um aprendizado de valor para o nosso crescimento espiritual. Ó Jesus amado, que os nossos entes queridos possam estar nessas vibrações fraternas de amor e que toda a espiritualidade possa alcançar cada um deles nos seus lares, levando o medicamento espiritual nas águas que se encontram em seus lares. E que os nossos amigos que passam hoje por dificuldades de saúde do corpo, de saúde da alma, sejam consolados pela mão misericordiosa do Mestre Jesus, que alcança todos os corações. E assim, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa conversa de hoje, cujo tema, nossas escolhas, nossa história. Nós aproveitamos o trabalho abençoado de André Luiz, descortinando a vida espiritual. E todas as suas obras foram prefaciadas pelo nosso querido Emmanuel. Todas as suas obras, a introdução, o prefácio é feito por Emmanuel. E ali, em cada uma dessas obras, nós vamos encontrar pérolas, conteúdos fantásticos, alertas, narrando sobre a obra fantástica de André Luiz. E nós escolhemos uma dessa introdução, desses prefácios feito pelo benfeitor Emmanuel, que tem como título Peixinho Vermelho. Essa introdução faz parte da obra Libertação, psicografado pela abençoada mediunidade de Chico, e escrito por André Luiz, ditado por André Luiz. E esse prefácio pelo nosso querido Emmanuel. Então ele narra a história do peixinho vermelho e se inicia num pequeno lago. E nesse lago havia vários peixes. E ele pequenininho, peixinho vermelho, ali no meio daqueles peixes, e ele custava conseguir conquistar um alimento, porque os maiores, o ignoravam e corriam atrás das larvas, das moscas, e eles viviam ali. E esse peixinho, eles não davam muita atenção a ele. E esse peixinho, ele pensava, será que não existe um outro mundo além desse? Será que não seria bom eu tentar sair daqui, conhecer o mundo, viver outras experiências? Mas ele tinha o receio, e ficava observando as diferentes locas daquele lago embarrento, E ele caminhando, nadando, ele encontra uma pequena grade. E ele então resolve tentar falar, ele toma uma decisão. Eu vou sair desse ambiente. Eu quero conhecer, será que não existe só esse mundo, só isso aqui? Só esse mundo que eu vivo? Aí ele pega por essa grade e ele, raspando as escamas, sai. E ao sair,
ele encontra o rego, as margens do rego, árvores altas, lindas. Encontra pessoas, casebres nas laterais do riacho. E ele vai indo, conhecendo, com experiências fantásticas, né, que ele jamais imaginava que existia. E até chegar ao grande rio. E aí ele conhece famílias de outros peixes que o trataram bem, que o acolheram, ensinando novas rotas para ele, ensinando sobre a vida deles ali. E, na verdade, essa história, antes eu me esqueci de dizer, é uma lenda egípcia que Emmanuel utilizou para ilustrar o esforço enorme de André Luiz, né, que ao passar para outra vida, né, quis trazer para nós, a luz para nossas sombras, que é semelhante a essa história do peixinho vermelho. Me desculpem, eu esqueci de dizer que é uma lenda egípcia. Mas, enfim, esse peixinho, ele continuava, e aí ele alcançando os grandes rios e conhecendo diferentes tipos de peixe, diferentes outros animais, e outros barcos, e foi indo, e foi encantado, né? Uma vida nova, um mundo novo, né? Diferente. E aí ele chega ao oceano. E o oceano ele passa por diversas dificuldades. Enquanto ele se aproxima de uma grande baleia, né? E ele, inexperiente naquele ambiente, ele é engolido pela baleia. E ele pede aos deuses dos peixes, né, que o socorra, porque ele entra inteiro dentro do estômago da baleia. E a baleia, jorrando água para fora, novamente ele sai e continua. E aí com mais receio, com mais cuidado, sabendo dos obstáculos, né, que ele ia vivenciar nessa longa jornada. E ficou tão encantado, e foi indo, conhecendo o peixe-boi, conhecendo as carpas, conhecendo os peixes, os outros peixes do mar, que a gente conhece, e ele foi ficando encantado. E foi aprofundando dentro do oceano. E ele chega a um castelo de corais, fantástico, maravilhoso, um palácio de florais. Então, ele pensa, mas será que eu não deveria voltar e contar a eles, meus companheiros do lago, o mundo novo que eu descobri? Será que eu deveria fazer isso? E ele pensa bastante. Ele fica com pena que eles vivem naquele mundinho deles e não tinham jamais a ideia do mundo lá fora, de uma outra vida. Então, ele tomou uma decisão. Generosamente, ele quis voltar e contar essa história, tudo que viu, tudo que descobriu, contar àqueles que ali ficaram naquele lago. E assim, meus irmãos, ele faz a volta, a longa jornada de volta até o lago em que os outros se encontravam. E ele novamente passa por aquela grade se machucando, mas chega todo feliz, querendo conversar, contar o que viu, contar sua experiência, mas eles não lhe deram a mínima atenção, como se ele não tivesse saído. E ele fica, mas ele queria falar, ele queria contar a experiência que ele viveu, de alguma forma, ele precisava contar. Mas aí ele fala com o rei, ali aquele peixe que comandava os outros ali, ele conversa e o peixe, debochando dele, né, daquelas conversas, tá louco e tal, você está inventando, a sua imaginação é muito fértil. Mas ele fala, você permita que eu fale para todos os outros que aqui se encontram a grande descoberta, a grande experiência que eu vivi. E aí ele permite, de uma maneira sarcástica, né, gozadora, mas permitiu. Então, ele aí reúne os peixes, ele conta toda a experiência que ele viveu nos grandes rios, no mar,
o Palácio dos Corais, né, os grandes peixes, né, os golfinhos, os outros cardumes de peixes diferentes que ele jamais conhecia. Ele conta tudo isso e eles dão gargalhada dele. E ele diz, mas isso, antes disso ele diz, olha, mas para vocês conhecerem tudo isso, é preciso um pequeno sacrifício. Vocês têm que emagrecer. Como que ia passar eles todos lá? Gordos, né, de viver parados, sem alimentar, sem sair do lugar, acomodados na sua zona de conforto. Então ele diz, mas precisa emagrecer, vocês precisam conseguir passar por aquela grade que eu passei. Eles deram gargalhada, que esse outro mundo não existia, que esse outro mundo era uma fantasia da mente do peixinho e que eles jamais imagina que aquilo ali era a vida que eles tinham e que ele jamais se aventuraria numa situação que era simplesmente imaginação daquele peixinho, que ele criou aquilo na cabeça dele, porque esse outro mundo não existia. Então, o que Emmanuel quis mostrar com essa história? Ele quis mostrar com essa história, simplesmente, com essa linda lenda, com essa bonita lenda egípcia, o trabalho imenso, o esforço imenso de André Luiz, trazendo para nós toda a descrição, tirando o véu sobre o mundo espiritual e trazendo para nós as experiências e as grandes verdades que ele descobre após entrar no mundo espiritual através do desencarne. Então, é a mesma missão do peixinho que teve André Luiz. Mas com isso, nós observamos que foram decisões e que o peixinho pensou, refletiu, tomou decisão, fez escolhas que foram bem-sucedidas e que o auxiliaram bastante, né? E que o possibilitou que ele conhecesse um mundo novo. Então, meus irmãos, assim também nas nossas vidas, né? O Espiritismo nos ensinou sobre o destino. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós não somos joguetes de forças inconscientes, inconsequentes. Que nós não somos frutos do acaso. E que a providência divina, na sua grandeza, na sua sabedoria infinita, ela, e na sua misericórdia, jamais nos jogaria de paraquedas. Quer dizer, Deus, nosso Pai, não joga dados. Então, somos nós, sim, que construímos nosso destino. Somos nós quem escreve através da nossa vontade. Nós mesmos registramos conforme a nossa vontade, os nossos desejos mais íntimos, nós vamos escrevendo, né, esses traços firmes que determinam o nosso destino. Então, nós somos responsáveis pelo nosso destino. A nossa história é escrita por nós mesmos no livro da nossa alma. Então, é no ambiente em que nós vivemos, com as pessoas que foram colocadas conosco, aqueles que nos rodeiam, aqueles que são os nossos familiares, não pertencem ao acaso. Eles ali estão, nós estamos num ambiente, num meio necessário, fundamental, para que nós possamos aprender a vivenciar experiência, a compartilhar, recuperar sentimentos e padrões de condutas perdidas no sentimento da mágoa, do rancor, né, da vingança, e somos colocados todos dentro dos nossos lares para cumprir uma tarefa. E cabe a cada um se observar a importância de viver com o outro, a importância de
de estarmos numa escola bendita, que é o lar, que nos oferece uma grande oportunidade de aprendermos a renúncia, a compreensão, o entendimento, para que nós possamos aprender a amar uns aos outros. Então, nós não fomos jogar de paraquedas. O nosso destino é escrito na nossa intimidade por nós mesmos. Nos diz uma frase interessante do nosso escritor Cassimiro Cunha, que diz assim: a ninguém te entregaste de improviso, porque na verdade forças poderosas do destino reúne os corações que precisam cooperar e aprender. Por isso, nós somos colocados num lar, onde muito temos que aprender e cooperar, porque nós não nos encontramos nessa existência aqui pelo acaso. Então, meus irmãos, qual seria a grande revelação do Consolador prometido? O que é que a doutrina espírita, qual é a grande revelação que nos traz, né, a própria doutrina espírita, a codificação de Kardec, para as nossas vidas com relação ao nosso destino? Quer dizer, com relação à experiência que nós vivemos aqui no planeta, nesse planeta Terra. Qual o sentido dessa experiência? Qual o valor, qual a essência dessa vivência aqui e por que é que nós vivemos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? E qual o nosso propósito? Quais são os objetivos essenciais da nossa vida? Então, o que as revelações, o que a doutrina espírita coloca aqueles que sofrem, as almas aflitas que buscam? Ela vai dizer o seguinte, que mostrar a cada um de nós que o destino é um trabalho de cada um de nós. É exatamente o trabalho íntimo que nós fazemos dentro de nós que vai determinar a nossa destinação, o que nós seremos amanhã, qual o caminho escolhido por nós em cada momento da nossa existência. Ensina também que as energias profundas de cada um de nós, emanadas, que se irradiam de nós, também determinam o nosso destino. Então, que sentimentos faz gerar energias tão poderosas? Todos os sentimentos. Sentimentos salutares, sentimentos bons, sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo. São sentimentos que vão compondo a nossa história numa conquista de progresso. Por quê? Porque aqui nós nos encontramos, e o Evangelho é muito claro, nos encontramos exatamente para o progresso. Viver na Terra é uma oportunidade bendita que o Pai nos oferece para que nós possamos crescer, evoluir. Então, são oportunidades grandiosas que nós não podemos perder de forma nenhuma. Então, as aflições, quer dizer, os nossos sentimentos, eles são energias que emanam de nós. E ao emanar de nós, elas sintonizam com ambientes, com situações, com circunstâncias que compõem com a natureza das nossas emoções. Então, nós buscamos ambientes, nós buscamos ações, atitudes e pensamentos conforme a natureza, né, dos nossos sentimentos. Quer dizer, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos é que são os grandes pilares da construção, do registro da nossa história, né, da construção do nosso futuro. Então, nós somos o criador do nosso destino.
E aí nós vamos encontrar, evidentemente, na nossa caminhada, os reveses, as aflições, assim também as próprias virtudes, os nossos talentos, nós trazemos de outra vida, de outras vidas, né? Esses talentos, essas virtudes, essas circunstâncias que nós teremos que responder por escolhas ou de agora ou por escolhas anteriores a essa existência. Então, são, na verdade, essas circunstâncias, essas situações, são instrumentos da pedagogia divina que usado pela pedagogia divina para conhecer a nossa intimidade. Porque são nas circunstâncias difíceis, são nas situações que nós nos encontramos, é que nós vamos revelar, né, a nossa intimidade. Então, tudo isso acontece, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos ideais. Nós temos ideais? Aqueles ideais que a traça não corrói, ideais de alma. Quais são os conceitos que nós alimentamos que determinam nossas atitudes? Estes conceitos, esses sentimentos e essas ideias são trabalhados pela pedagogia divina em cada um de nós. No esclarecimento e no consolo, porque nós trazemos mazelas enormes, padrões de condutas cristalizados de outras vidas. Nós estamos falando aqui da imortalidade da alma e das várias existências que nós passamos. Que a nossa vida é uma só, mas nós vivemos muitas e muitas vezes pela nossa necessidade de crescimento, de evolução, de crescimento espiritual, de desenvolvimento moral e espiritual. Então, nós temos a nossa vida como espíritos imortais. E enxergar a vida como espírito imortal tem grande diferença daquele que se vê apenas do berço ao túmulo. A nossa existência aqui na Terra pode parecer uma, mas nós somos espíritos imortais e nós não vivemos só essa vida. Esse é o grande princípio da própria doutrina espírita, que ao defender a imortalidade da alma, defende também, tem como princípio, também, né, as vidas sucessivas. E as vidas são solidárias. Então, aquilo que nós vivemos hoje, que nós construímos de virtude, de qualidade, de bons pensamentos, nós lá na frente teremos as consequências dessas escolhas. Então, nossa vida é feita de escolhas. E é preciso que nós saibamos e nos sejamos capazes de nos ver como espíritos imortais, para que nós saibamos fazer as nossas escolhas. Se nós não tivermos, né, a consciência plena de que somos espíritos imortais, nós não temos razão para mudar o rumo das nossas vidas, mudar os sentimentos que alimentamos, mudar a nossa conduta diante da vida, diante das dificuldades, diante dos problemas, porque é só essa vida. Então, é berço, túmulo e acabou. Mas não, nós sabemos que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, né, nós temos uma trama, nós vivemos uma trama de escolha e consequência. Então, todas as nossas escolhas, tudo que nós fazemos, traz de volta para nós. Todas as escolhas que fazemos têm consequência. Tudo que nós fizermos na nossa vida, todas as escolhas que fazemos, todos os caminhos escolhidos, todas as decisões tomadas têm consequência na nossa vida. E daí, muita coisa acontece que foge ao nosso controle. E é bom que nós saibamos disso, porque muitas vezes acontecem coisas, além de fugir do nosso controle,
circunstâncias e situações, além de fugir do nosso controle, acontecem coisas que nós jamais gostaríamos, que nos parece a pior das circunstâncias, a pior das situações. Mas não é bem assim. Aparentemente, uma grande adversidade, mas que mais tarde nós vamos verificar que aquele foi uma bênção de Deus. Que se aquilo que nós quiséssemos tivesse acontecido, hoje nós estaremos numa situação extremamente difícil. Então, as situações que fogem ao nosso controle, elas são importantes para nos testar e nesse momento ter fé é fundamental, né? Nós precisamos usar, a providência divina muitas vezes usa das lágrimas, da dor, para nos despertar o espírito, a consciência, principalmente quanto aos objetivos essenciais da vida. Então, as adversidades são grandes alertas, as adversidades são oportunidades que nós temos de aprender lições, na consciência plena de que nós não temos o domínio de tudo. Nós sofremos hoje, somos muito materialistas, ainda um mundo materialista, e o que acontece conosco? Nós enxergamos tudo, todas as coisas que nos acontecem, menos somos capazes de olhar para nós mesmos. Então, nesse mundo de satisfação dos nossos desejos, dos nossos anseios mais íntimos, né, a providência divina, né, a suprema previdência, muitas vezes, a suprema sabedoria, muitas vezes, ela se utiliza das lágrimas e das dores como recurso para despertar a nossa consciência, que muitas vezes passa adormecida. Então, as dificuldades, os problemas são, na verdade, situações alertas que vêm nos despertar para a responsabilidade e o compromisso nessa existência que nós temos. Então, nós perguntaríamos assim: qual é essa doença que a gente vive? Na verdade, chama-se obsessão do controle. Nós ainda conseguimos achar que nós podemos controlar tudo. Mas nós podemos morrer hoje? Desencarnar amanhã? Onde está o controle? Onde? E aí nós nos perguntamos, então, onde é que está a segurança nossa? Porque, na verdade, muitas criaturas acreditam que a segurança está num patrimônio. E quando chega no mundo espiritual, enxerga os próprios filhos se debulhando em brigas por causa de uma herança. Então, nós não temos controle. Não temos, porque o destino é construído por cada um de nós, pelas escolhas que nós fazemos, pelos caminhos que nós vamos escolhendo. Então, qual que é o nosso roteiro, então? Diante de tudo isso, coisas que nós não podemos mudar, e quando nós pudermos, vamos mudar. E aquilo que nós não pudermos, qual a nossa tarefa? Qual é o nosso roteiro? Só tem um, meus irmãos: confiar em Deus. Confiar em Deus significa confiar e entregar-se. Entregar. Então, por quê? Porque é o Pai que comanda as nossas vidas. Então, algo muito do que nós vivemos, nós não podemos mudar, nós não podemos modificar de forma nenhuma. E a vida, então, é um ato constante de entrega, de confiança, né? E as circunstâncias desfavoráveis, nós precisamos, quando não pudermos agir, entregar a Deus. Entregar a Ele aquelas situações, aquele irmão difícil, aquele filho complicado, aquele marido difícil. Quer dizer, nós não podemos mudar e nem controlar as pessoas.
Se uma doença aparece, o que nós podemos fazer? Buscar o médico, buscar o tratamento, mas é só isso. Se muitas vezes nós pensamos, esse não tem solução, a doença é grave. Não, amanhã pode estar muito bem. É preciso confiar em Deus. Então, isso significa fé. Então, sem fé, é muito difícil confiar em Deus. Muito difícil, sem fé. A fé é a confiança no Pai. É a entrega. É quando nós sabemos que não temos o controle de certas situações, de certos acontecimentos, e nós entregamos nas mãos do Pai. E que Ele nos traga o que nós precisamos, o que é melhor para nós. Então, faça a vontade dEle e não a nossa, porque muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Então, como indicando, já estamos para encerrar o nosso tempo, nós é preciso lembrarmos que nós somos aprendizes, né, da escola da vida. Que a Terra nada mais é do que uma escola de almas, quer dizer, é um hospital também de doentes, que somos todos nós. Então, o que fazer? O que compete a nós que cultivamos a fé verdadeira? O que cabe a cada um de nós fazer? Trabalhar na nossa intimidade, uma predisposição íntima, a abertura para a compreensão de uma vida diferente, para a compreensão da nossa condição de ser imortal, vivendo experiências na aquisição de habilidades e na reparação de muitas dívidas feitas, mas que nós tenhamos essa predisposição. Porque muitas vezes ir à igreja, ir ao centro espírita, ir a uma assembleia de protestantes, de outras religiões, isso não significa ter fé. Religiosidade é dentro de nós, é construção íntima, é sentimento. Então, nós precisamos trabalhar os sentimentos nessa abertura interior para a percepção da luz que emana do Evangelho de Jesus. Também o desejo de viver as experiências enriquecedoras e compartilhar. Também é importante e fundamental o exercício da vontade. Nós precisamos muito ainda fortalecer a vontade de servir, porque nós muitas vezes conduzimos as nossas vontades para a satisfação dos nossos desejos interiores. E essa vontade de que nós estamos falando aqui é da maior capacidade humana, é a força da vontade, quer dizer, que domina as nossas escolhas. Então é preciso voltar a mergulhar dentro de nós, ao invés de olharmos só para fora, olhar para dentro de nós para ver as nossas motivações, reconhecer nossas fragilidades, reconhecer as nossas dificuldades. Isso é cultivar espiritualidade, não é cultivar religião, é cultivar espiritualidade, sentimento íntimo, para a gente ser capaz de lidar com os desafios. Então, nós temos múltiplas encarnações, mas nós temos uma só vida, que é a vida imortal. Então, nós que buscamos a paz, é preciso que nós saibamos que a paz de cada um depende da nossa capacidade de administrar os problemas naturais da existência. E que o nosso equilíbrio íntimo também depende das reações que nós temos diante dos problemas. Então, nós que buscamos o equilíbrio interior, a paz, a harmonia, é preciso sempre, jamais esquecer de que Deus está no leme e que é preciso conquistar essa fé interior, essa espiritualidade que nos garante paz e equilíbrio. Então, finalizando, nós vamos pedir, como sempre, agradecer a presença
amiga dos mensageiros de Jesus, que estão sempre conosco. Agradecer todos os amigos que a gente vê que está participando, que está assistindo essa nossa conversa, essa nossa reflexão. Agradecer a cada um, agradecer aos benfeitores dessa casa, a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, e que todas as criaturas que estão comigo nesse momento possam receber a energia fortificante, fortalecedora dos nossos sentimentos virtuosos, a energia capaz de nos fornecer coragem, esperança e sentir em nossos corações a paz do Mestre Jesus. Obrigado e boa noite a todos.